palavra do Senhor. Eu tenho absoluta certeza que Deus pode falar muito ao nosso coração esta noite, porque eu quero conversar com você sobre esse texto com a seguinte perspectiva: olhando além da ilha, olhando além de Patmos. É como se você estivesse cercado por águas, mas ainda assim consiga olhar para além das águas que lhe cerca, da solidão, das dificuldades. Eu quero extrair algumas verdades a partir daquilo que João viveu nesta noite para as nossas vidas. Eu vou ler, já li no início do trabalho, os versos 9 a 20, você pode manter a sua Bíblia aberta, a minha intenção é expor esse texto, então eu vou pontuando os versículos que nós estaremos estudando, e eu quero ler só os dois primeiros versículos, o 9 e o 10, que diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Até aqui, segue o texto, nós vamos estar conversando sobre esse texto no decorrer da mensagem. A maioria dos irmãos que estão aqui, eu penso que talvez não tenham um hábito tão de assistir filmes. Eu gosto de assistir filmes, especialmente filmes históricos. E meados dos anos 2000, saiu um filme chamado O Náufrago. Ele é estrelado por Tom Hanks. Eu não sei quantos de vocês já assistiram, mas ele é um filme muito interessante, porque esse Tom Hanks, no caso aqui, ele é o náufrago, ele se chama no filme de Chuck Noland. Ele trabalhava na FedEx, uma espécie de correio americano, e esse homem era um homem fissurado pelo tempo, escravo do tempo. Ele tem uma reunião de negócios com os seus mentoriados ali, o pessoal que trabalha com ele, e para ele mostrar quanto que o povo estava atrasado nas entregas, ele, antes de sair para a reunião, ele manda pelo correio um cronômetro. E aí, assim, ele é escravizado pelo trabalho. Então, ele olha para o relógio, ele diz que o relógio é aquilo que deveria marcar a sua vida. O compromisso com o tempo. Ele não aceita que as encomendas da sua empresa cheguem atrasadas. Então, ele é um líder extremamente rígido nesse processo, e ele mesmo se sobrepõe, se subjuga a este hábito de escravo do relógio, escravo do tempo. E aí, acontece o seguinte: um dia antes do Natal, ele recebe uma notícia que ele vai precisar fazer uma entrega de emergência. Ele toma um avião e sai nesse destino. Deixa a família para trás, deixa a noiva para trás, para cumprir esse compromisso. No ar, esse avião sofre um pane, ele escapa com vida, mas vai parar numa ilha deserta. A história se desenrola lá na ilha, ele tenta sobreviver na ilha sozinho, né? Algumas encomendas que caíram do avião, o avião cai no mar, não cai na ilha, começam a ser lançadas para a ilha. E o que é interessante no decorrer do filme, é um filme de 24 anos, então, se você não viu, já vai ver com spoiler, tá? Então, problema seu que veio para o culto. Mas o que acontece? As encomendas começam a chegar na praia, e ele começa a recolher aquelas encomendas e guardá-la com a intenção, como se tivesse assim: quando eu sair daqui, eu entrego. Só para você ver como ele tinha um senso de missão e um senso de compromisso. Ou seja, ele não fica desesperado em sobreviver, ele fica desesperado em guardar as encomendas, para quando ele sair, ele cumprir o seu compromisso ali, com aquele senso de missão. O tempo passa, as coisas ficam mais difíceis, ele começa a abrir as caixas, e encontra ali várias coisas que são úteis para a sua sobrevivência. Encontra, inclusive, uma bola da marca Wilson, que ele chama de Wilson, né? Vira um companheiro dele ali, que ele começa a dialogar com aquela bola, porque ele não tem ninguém com quem conversar. Mas o que é interessante é que aquela bola foi enviada por um avô para o seu neto, e nessa bola o avô mandou um bilhete que dizia assim: a melhor coisa do mundo, com certeza, é o próprio mundo. Ele sai da ilha 4 anos depois, e ele sai fascinado. Um homem entrega, ele está no avião, entrega para ele um copo com gelo, e ele fica fascinado em ter gelo. Porque às vezes nós estamos tão habituados com aquilo que temos, que quando a gente fica privado de alguma coisa, a gente redescobre o valor. Então ele fica fascinado com a possibilidade de ir ao dentista, porque ele tem que arrancar o dente com as próprias mãos lá, usando instrumentos. Então ele fica fascinado com aquilo que o mundo tem para oferecer, a tecnologia que o mundo tem para oferecer. Ele perde muitas coisas no decorrer desses 4 anos, inclusive a sua própria noiva, que ele tinha deixado ali comprometida para quando voltar a assumir esse compromisso. João também estava numa ilha.
para aquele homem, Chuck Noland, a melhor coisa do mundo, com certeza, era o próprio mundo. Era a possibilidade de regressar para o mundo e desfrutar daquilo que o mundo tinha para oferecer. João também estava numa ilha. João estava exilado. O texto que nós lemos no início do culto fala de uma ilha chamada de Patmos. Ele estava sob o domínio de Domiciano, era o imperador da época. João já era um homem de 90 anos, e naquela época não era bom matar idosos. Então, ele, para não assassinar o último representante do colegiado apostólico, ele envia como exilado para uma ilha. A esta altura, todos já tinham sido mortos. João estava ali. Só que João não se ressente no texto dizendo: eu vim para cá porque Domiciano me mandou. Não, ele diz assim: eu estou na ilha por causa da palavra do Senhor, por causa do evangelho e do testemunho do Senhor. Eu estou aqui não porque um homem me mandou, eu estou aqui porque eu sou fiel a Jesus. Não é um homem que controla o meu destino, eu estou debaixo da boa mão do Senhor. E agora, nós precisamos entender que para João, aquele João, apóstolo, idoso, bem avançado em idade, a melhor coisa do mundo não era o próprio mundo. Era algo para além do mundo. A melhor coisa para João não era simplesmente ver as coisas que a ilha tinha ou as possibilidades daquilo que ele deixou para além da ilha. A melhor coisa da vida estava além. João só pôde ver com inteireza aquilo que Jesus tinha para ele, porque ele estava para além deste mundo. Então a melhor coisa é aquilo que está para além do mundo. A melhor coisa não é desfrutar das coisas que o mundo oferece, das tecnologias que o mundo oferece, mas é desfrutar da certeza e dos prazeres que estão para além deste mundo. Amém? O primeiro verso que eu li, João faz uma revelação e uma apresentação, que é o primeiro tópico que eu quero tratar com você nesta noite. Ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês. João, apesar das revelações que teve no livro de Apocalipse, ele não se apresenta como uma grande autoridade, alguém poderoso nas revelações. Ele diz: olha, eu sou companheiro de vocês, eu sou alguém parecido com vocês, eu não sou diferente de vocês. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós temos a tendência de olharmos para quem recebe uma revelação do tipo de Apocalipse aqui e passamos a exaltar e reverenciar alguém como se fosse alguém diferente de nós, que obteve um grau espiritual mediante uma consagração ou mediante apenas uma dedicação. Não, todos aqueles que servem a Jesus, que são filhos de Deus, só Jesus é grande, nenhum de nós é grande, nós somos pequenos. O apóstolo Paulo compreendeu isso. Ele diz: olha, Jesus botou em mim um espinho na carne. Para quê? Para mim não me exaltar diante das revelações que eu tive. Então o Senhor não divide glória com ninguém. Não existe grande maior do que o outro no reino dos céus. Existem apenas servos, companheiros que estão aqui por vezes em aflição, em luta, em dificuldade, na esperança de encontrar o seu Senhor. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Então, na realidade, João era um companheiro no reino e também vivia debaixo do reinado de Cristo aqui nessa terra. João estava na ilha chamada Patmos por causa do testemunho de Jesus, porque ele pregou a palavra, porque ele ensinou com sabedoria, porque ele dedicou a sua vida a Cristo. Ele foi perseguido e exilado. Há quem diga, às vezes, que é perseguido, né? Às vezes a gente escuta: a pessoa tão perseguida no meu ambiente de trabalho. Mas você precisa fazer uma análise, se é perseguição mesmo, ou é porque você, às vezes, não sabe dialogar, não tem compromisso com o seu ambiente de trabalho. Às vezes é chato mesmo. Você não está sendo perseguido pelo servir a Jesus. Você está sendo perseguido às vezes, ou alguém não gosta de você, não porque você é um mártir do evangelho, está pregando com autoridade, mas porque às vezes não tem sabedoria na hora de colocar a palavra, porque Deus dá sabedoria para você ter estratégias dos céus, para ir levando a palavra com sabedoria.
João estava aqui exilado. Por quê? Por causa da palavra. Ele estava exilado aqui porque ele servia a Jesus. No verso 10 ele diz: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. João era um crente comum, mas sofrendo um sofrimento incomum. João ouviu Deus no meio do sofrimento. Se ele estivesse em Éfeso, que era a igreja que ele pastoreava, talvez na companhia dos seus amigos, da sua comunidade de fé, ele não tinha visto o Senhor. O que eu quero dizer com isso é que às vezes Deus nos coloca no meio do sofrimento, porque não existe melhor forma para ver o Jesus do que com lágrimas nos olhos. Às vezes as lágrimas são excelentes óculos pelas quais nós conseguimos ver para além da ilha, para além do sofrimento. Às vezes nós não conseguimos enxergar Jesus do nosso ambiente de conforto, mas Deus nos coloca em meio à dor, a sofrimento, a separação, e então nós conseguimos ver o Senhor. João talvez jamais poderia ver o Senhor como ele viu no colo de Jesus. Você sabe que João foi um dos que colocou a cabeça, reclinou a cabeça no peito de Jesus. Mas quando ele reclinou a cabeça no peito de Jesus, ele viu apenas um Jesus de carne e osso, um amigo querido, um mestre, alguém que ele tinha amor. No meio do sofrimento, ele viu Jesus como ele nunca tinha visto, agora glorificado. Agora ele olha para Jesus e vê chamas de fogo, cabelos brancos, quase que ele não reconhece Jesus, porque ele viu Jesus glorificado. Então, no meio do sofrimento, no sofrimento, João pôde ver Jesus em beleza, em glória, em poder. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é dito que João estava no dia do Senhor. A maioria dos autores vai concordar que o dia do Senhor aqui é uma referência clara ao domingo, né? Então perceba que como João continuou vivendo no Espírito. Ele diz: eu me achei no Espírito no dia do Senhor. Vamos combinar que talvez a gente numa ilha de deserto, exilado, talvez muitos de nós, e eu até me incluo, talvez a gente estivesse até murmurando, dizendo: rapaz, a gente é crente, serve a Jesus, está lá na escola bíblica dominical, culto direto, aí a gente prega o evangelho e vem parar numa ilha, irmão Jânio. Rapaz, que Deus é esse que não cuida da gente? É só eu, ou talvez você estivesse também falando desse jeito, dizendo: cadê que Jesus é esse que a gente serve e não protege a gente? Você percebe como a gente fez de Jesus um guarda-costa especial? Que se ele tiver tudo dando certo, a gente está: Jesus, estamos fechados. Na hora que a gente experimenta um sofrimentozinho, a gente: cadê a fidelidade? Cadê? Eu sou dizimista fiel, não falta um culto, Senhor, lembra de mim. Parece que a gente já começa a colocar Jesus na parede. João estava exilado numa ilha. Sabe como é que ele estava espiritualmente? Estava no Espírito, e no dia do Senhor ele estava lá na presença do Senhor. Continuava vida de oração, vida devocional, vida com Deus, porque o sofrimento não nos pode tirar da presença do Senhor. A dor não pode fechar os nossos olhos para a oração e nem para a meditação na palavra do Senhor. Agora você imagina, se está difícil na presença do Senhor, você já acha que vai ficar mais fácil você sair dela? É dizer assim: Jesus, eu não te largo por nada. Não, Senhor, se está difícil aqui na tua presença, se eu sair vai piorar. Ainda que o Senhor me mate, eu estou aqui, junto contigo, não te abandono. Esse era o sentimento do coração de João. Ele não pensou apenas que estava sozinho, abandonado numa ilha. Ele ficou no Espírito, no dia do Senhor, esperando a visitação do Senhor. E quando ele talvez não estivesse vendo nada, alguém fala atrás dele: João, estou aqui. João, tu não está vendo nada pela frente, eu estou aqui atrás de ti, eu estou contigo, João. Eu não te abandonei não, João. Às vezes, quem sabe você chegou aqui se sentindo abandonado, você sentindo que talvez Jesus não está respondendo as orações. Eu quero te dizer que Ele continua contigo. Continua firme, esperando no Senhor. Porque João viu e ouviu durante o sofrimento, porque durante a provação, João continuou perseverante na sua vida com Deus, perseverante na sua vida devocional, perseverante em levar Jesus a sério. Irmãos, muitas vezes, muitos de nós, quando colocamos o pé nas águas da provação, já deixamos Jesus de lado. Quando colocamos o nosso pezinho, que já queremos nos afastar da fé, já queremos abandonar,
quando somos privados de alguns prazeres desta vida aqui, imediatamente já temos um déficit na nossa frequência na casa do Senhor, na nossa vida de oração, já desfalecemos na nossa vida com Deus. Às vezes, quando as coisas ficam um pouco mais difíceis, parece que a gente já perde o ímpeto da fé, a gente já abandona o devocional, a oração, a gente já abandona a vida da igreja, a vida com Cristo. Aquilo que era para ser instrumento para nos aproximar de Deus, que é o sofrimento, muitas vezes nós transformamos em um instrumento para nos afastar de Deus. C.S. Lewis, um escritor que eu cito e gosto muito, ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. É quando a gente não está ouvindo de modo normal, como se Deus pegasse o megafone e disse assim: filho, e aí a gente passa pelo sofrimento e com lágrimas nos olhos somos capazes de enxergar aquilo que nós não vimos de modo natural. Irmão, servir a Jesus é uma beleza, porque Ele nos atrai, Ele nos traz para perto de si, mesmo no meio do sofrimento. Aqui João viu Deus de uma forma que ele não conseguiu ver em nenhum outro momento da história. No meio do sofrimento, ele pôde desfrutar da presença do Senhor. Você quer ver Cristo desse jeito? Porque às vezes a gente diz: eu quero ser usado por Deus, eu quero ser cheio de Deus. Você quer ver Cristo desse jeito? Você quer ver Cristo na profundidade? Existem formas, irmãos, que nós só encontraremos Jesus quando nós permanecemos fiéis em meio à provação e o exílio. Se aproximar de Deus tem um custo. Se aproximar da vida da fé tem um custo que muitos de nós não estamos dispostos a enfrentar. Muitos de nós não estamos dispostos a permanecer. Agora eu quero te dizer uma boa notícia. A provação, ela é feita para que você cresça, não é para te matar, não. Romanos 8 vai dizer: nós somos mais do que vencedores no meio da provação, não simplesmente porque a provação é incapaz de nos tirar o amor de Deus, mas porque a provação gera em nós perseverança. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, que a provação gera em nós perseverança. E ele discorre: quem poderá nos separar do amor de Deus? É a espada? É a dor? É a doença? E ele encerra: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos alvos deste amor. Nós não vamos conhecer, irmãos, o poder, a graça e a misericórdia de Deus no dia da calmaria. Às vezes é preciso um mar revolto para a gente se debruçar na presença do Senhor, para a gente ver a boa mão do Senhor, para a gente ver o milagre do Senhor em nossa direção. Mar calmo não forma bom marinheiro. Às vezes é o mar turbulento que nos faz clamar: Jesus, acode aqui, Senhor. Jesus, tem misericórdia de mim que estou perecendo. E brevemente Jesus vem ao nosso favor, intercede, acalma as tempestades, põe as coisas no lugar. Então, se não estamos dispostos, irmãos, a passar pela dor, pela morte, pelo sofrimento que revela a grandeza de Cristo Jesus, nós ainda não compreendemos perfeitamente o que é o Evangelho. Se o Evangelho para você, escute o que eu vou lhe dizer, é só cura, prosperidade, paz, tranquilidade, nós não queremos um Evangelho que revela Jesus. Este não é o Evangelho que nós somos ensinados e somos mostrados aqui. A palavra de Deus faz-nos um alerta: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Os dias bons, escute o que eu vou lhe dizer, são dádivas de Deus para nós. E os dias ruins, eles nos acompanharão nessa vida, mas ainda assim, eles são oportunidades para nós vermos Jesus de forma diferente, como João viu. Foi no exílio que João viu. Foi no meio à dor, à dificuldade, à ausência da família, que João viu a Jesus Cristo de um modo especial e diferente. E o que foi que João viu? Primeira coisa que João viu, ele viu uma igreja gloriosa. No verso 11 ele diz assim: escreva no livro o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são igrejas da Ásia Menor, todos vocês conhecem, sabem de cor, quem sabe citar
Cada palavra ali em Apocalipse, a partir do capítulo 2, ele manda cartas específicas para cada igreja. Nós já pregamos aqui sobre as igrejas, eventualmente eu passarei por elas novamente. Naquela região existiam igrejas até mais suntuosas, maiores do que essas que foram citadas. Os autores bíblicos e muitos estudiosos vão dizer que ali é uma espécie, Deus, apesar de Jesus ter citado igrejas específicas, o que ele estava estabelecendo ali era uma espécie de paradigma, de modelo para todas as outras igrejas. De algum modo, Deus ali usou esse número 7 de completude para falar de um todo. Mas aquelas igrejas são igrejas representativas de todas as igrejas que existem no mundo. Igrejas fiéis, igrejas que estão precisando ter um encontro de novo, igrejas que estão precisando voltar ao primeiro amor, igrejas que são fiéis na provação, igrejas que se sentem ricas e que não precisam de mais nada, mas igrejas que não trocaram a sua fé por nada, e mesmo na simplicidade mantém-se fiel ao Senhor. Então é um modo representativo. A visão dessas 7 igrejas são representativas de todas as outras que existem. E ele escreve a igreja, Deus se comunica com a igreja, Deus passeia no meio da sua igreja. O verso 12, João disse: eu voltei para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem. No verso 20 ele explica quem é o candelabro. Ele diz: olha, lá no verso 20, 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os candelabros são as 7 igrejas. Então o que João estava vendo no verso 12 era 7 candelabros e um passeando no meio, como semelhante ao Filho do Homem. E Jesus explica no final da visão para João, diz: olha, esses candelabros são a igreja. Então a igreja aqui é comparada com o candelabro. Talvez muitos de vocês nunca tenham visto um candelabro, mas era um instrumento de iluminação, utilizado especialmente no templo, para iluminar aqueles ambientes. Era uma estrutura de ouro, onde você colocava ali uma vela, encaixava ali um instrumento para queima, e acendia, e ele iluminava aquele espaço. A analogia que Deus mostra para João aqui era: esta igreja tem luz, é reluzente, essa igreja porta fogo, essa igreja, Jesus passeia no meio dela. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui João estava vendo, tendo uma visão de Jesus se comunicando com a sua igreja. Deus não nos esqueceu, irmãos, como igreja. Ele continua nos ensinando a sua palavra, Ele continua visitando o seu povo, Ele continua falando aos nossos corações, Ele escreve cartas para se comunicar com o seu povo. No meio dos candelabros tinha a presença do Senhor, a beleza de Deus, o modo como Deus ilumina a sua igreja, e esta igreja passa a ser um instrumento de Deus para atuar no mundo, porque a igreja do Senhor é a face visível de um Deus invisível. Quando o mundo quer perceber a presença de Deus, ele vai olhar para a igreja. A igreja do Senhor, por mais que tenha suas falhas, tenha os seus ataques, tenha as suas lideranças que muitas vezes não correspondem ao chamado que o Senhor fez, a igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. E não é muito bom falar da noiva de alguém. Então tenha muito cuidado com o que você fala da igreja, porque ela tem um dono. E não são pastores. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Ele sustenta, mantém e passeia no meio da igreja. E todos aqueles que lideram, que servem, hão de prestar conta com o sumo pastor. Porque um dia ele buscará a sua noiva. Um dia ele resgatará a sua escolhida. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, irmãos, vista aqui na visão de João como um candelabro, como algo imponente, como algo poderoso e belo, todo de ouro, reluzente, que porta fogo, uma visão espetacular do que é a igreja. Mas isso não significa apenas que a igreja, que está falando da igreja numa perspectiva física apenas. Ele não está falando apenas de riqueza humana. Não está falando de igrejas que têm poderosos governantes ou seus membros são importantes na sociedade.
Não está falando de uma igreja que tenha um capital econômico e político. A igreja que João vê como um candelabro não é porque ela tem templos suntuosos, belíssimos e milionários. Nós continuamos sendo este candelabro de ouro que porta fogo, que porta luz, e que Jesus passeia no meio dela, mesmo quando estamos em exílio, mesmo quando estamos reunidos em prédios improvisados, mesmo quando estamos em casas improvisadas que tiveram suas paredes derrubadas para caber mais gente, mesmo quando estamos em catacumbas. Somos igreja mesmo quando somos pobres, sem recursos financeiros, com pessoas pobres e sem instrução. Ainda assim, a visão de João é verdadeira. Continuamos sendo um candelabro de ouro puro, que porta fogo e que ilumina o mundo. A igreja de Jesus não está relacionada com poder material e financeiro apenas. Está relacionada com fidelidade, santidade e compromisso com o Senhor Jesus Cristo. O poder da igreja não está naquilo que a igreja tem materialmente, está naquilo que a igreja é espiritualmente a partir da obra perfeita de Jesus. Então, às vezes nós olhamos, não, mas nós não temos isso, nós não temos a estrutura toda, nos falta isso, aquilo, outro. Não. Nós somos igreja, o candelabro de Deus, portador de luz e de fogo, para incendiar e iluminar o mundo. Somos igreja mesmo nas nossas fragilidades, mesmo sem ter poder aquisitivo financeiro. Nós somos esta igreja porque permanecemos fiéis. Esta igreja, na visão de João, ela não é habitada apenas por pessoas. João vê o que talvez você não vê. Ele vê Cristo passeando no meio dela. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Jesus está aqui. Apesar de muitas vezes nós sermos indiferentes à presença do Senhor, porque nós fomos ensinados que Jesus está presente quando a gente sente um arrepio na coluna, quando a gente fica todo arrupiado. Mas Jesus está presente não porque você sente um arrepio na espinha. Interpretações aqui. Alguns autores vão dizer que ele está falando de anjos, de estrutura, de anjos mesmo que guardam, que protegem, que cuidam da igreja, seres angelicais. É disso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11, quando ele diz: os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, no meio da igreja também tem anjos. Anjos atuam para preservar, cuidar, visitar o povo de Deus. Eles são instrumentos de Deus. Mas aqui me parece que eu ficaria com esta segunda possibilidade. Ele está falando para os anjos da igreja, se dirigindo a os líderes, a pastores da igreja, a homens que carregam a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor. Então nós temos aqui essa perspectiva, seres espirituais presentes, e eu creio nisso, mas também aqueles que lideram com amor, com sabedoria, com graça, e conduzem o rebanho no caminho da salvação. Eu costumo dizer que o papel principal do pastor é não deixar o povo pecar em paz. Nós precisamos muitas vezes estar apontando para Jesus, apontando para uma vida de santidade e de seriedade no compromisso com o Senhor. Nós precisamos estar disciplinados. Ser parte do ministério é muito mais do que carregar um título antes de auxiliar, diácono, presbítero, evangelista ou pastor. Isso é o mínimo. Fazer parte do ministério é saber que você carrega sobre os ombros a responsabilidade de ensinar o rebanho de Jesus, que você está cuidando das ovelhinhas de Cristo, por quem Ele pagou um alto preço. Então tem peso, tem responsabilidade, exige compromisso daqueles que abraçaram o chamado do Senhor. E nós somos chamados para isso, para levar as boas novas de salvação, instruir a igreja no caminho do Senhor. Então a igreja são candelabros que iluminam. Como que ela ilumina? A sua fonte de iluminação é o fogo. Isso que a gente tem que voltar a ser. Uma igreja que porta o fogo do Espírito de Deus.
Não apenas no barulho, como muitos são conhecidos, mas no fervor espiritual. Não apenas no barulho durante o culto, mas fazendo barulho na sociedade com a vida íntegra, com a vida que constrange, sendo fiéis em tudo, fiéis no negócio, fiéis no testemunho. Eu tenho dito na congregação que o que mais me impacta não é a igreja de domingo, mas é a igreja de segunda-feira. A igreja que acorda 7 horas da manhã e vai para o trabalho sendo crente, igreja, servindo a Jesus, vivendo aquilo que aprendeu, vivendo para a glória de Deus. E nós precisamos portar este fogo que muda, que transforma, que ilumina. Então nós precisamos voltar a ser a igreja que João viu, algo que porta o fogo de Deus. Nós não podemos ser conhecidos como uma igreja apática, a igreja que está com fogo apagado e sem vida. Não, nós temos vida, porque participamos da vida de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que você vê quando você olha no espelho? Você vê alguém com as forças indo embora, ou você vê um crente salvo, com o nome escrito no livro da vida, que espera ansiosamente a volta de Jesus? Você mantém essa esperança, ou você tem se abalado pelas dificuldades da vida? Porque talvez a vida que você está vivendo aqui não esteja do jeito que você quer. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Olhe para além da ilha. Olhe para além das circunstâncias da sua volta. Olhe para Jesus e veja que Ele continua sendo o Senhor da igreja. Que embora tudo aqui não saia como você espera, ao findar o labor desta vida, você se encontrará com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todas as preocupações ficarão para trás. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ser candelabros que iluminam com o valor que provém do Senhor, que coloca fogo no mundo. A igreja, irmãos, é a portadora desse fogo. Nós não precisamos pegar fogo das contendas, nem da guerra cultural, nem da fofoca, nem das brigas acostumados a ver no Evangelho. Eu diria até, e ouvi uma certa feita, uma mensagem que me impactou muito. Ele dizia mais ou menos assim: muitos de nós, se encontrarmos Jesus glorificado, tomaremos um espanto, porque a visão de Jesus em Apocalipse é muito diferente da que muita gente guarda, de um Jesus apenas meigo, com a cabeça virada, derrotado na cruz. A visão de Apocalipse é um Senhor vitorioso. Eu imagino que João tomou um susto ao vê-lo, e o susto foi grande mesmo, porque ele caiu como morto. Ele viu um homem com a face que brilhava como o sol, da sua boca uma espada saiu, uma figura até assustadora no primeiro momento. Mas a ideia ali da figura de Apocalipse, que João teve dificuldade para descrever, era dizendo: esse Senhor é poderoso, é um Cristo glorificado. Ele não é o Cristo derrotado que eu tive a visão da cruz, ou aquela figura que transitou com a gente. Alguém poderoso que veio para dominar, para conquistar, para assumir o poderio. Ele fala de alguém com roupas longas, talares, um cinto de ouro sobre os seus peitos, trazendo autoridade. Ele se apresenta como sacerdote e rei. Ele se apresenta como alguém poderoso. Não mais o servo humilde e sofredor de Isaías, mas agora um rei poderoso, um sacerdote. Cabelos brancos, cabeça branca, olhos de fogo. Uma clara descrição dizendo para nós: olha, ele tem autoridade sobre o mundo espiritual, ele tem autoridade sobre os anjos, ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno, e ele garantiu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A visão que João tem aqui é uma clara segurança do cumprimento daquilo que Jesus disse para Pedro, sobre a tua declaração. Que declaração? Jesus está tendo uma conversa com seus discípulos e diz: quem diz os homens que é o Filho do Homem? Aí: Senhor, alguns dizem que tu é Elias, Jeremias, um dos profetas. Ele pergunta novamente: e vocês que andam comigo? Estão quase 3 anos caminhando comigo, quem eu sou? É nessa hora que eu gosto de Pedro. Pedro é aperreado. Ele diz: Senhor,
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele: muito bem, meu garoto, você sabe das coisas. Só que não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. E sobre esta pedra, a ideia aqui, a minha interpretação, é concordar que sobre esta declaração. Que declaração? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você entende isso? Você entende que o mundo espiritual se levanta contra a igreja, contra a tua vida, mas ele não pode, porque Jesus prometeu. E agora ele olha para João e diz assim: fica tranquilo, João, pode falar para os meus filhos, pode falar para a igreja de Piripiri, que eu tenho domínio sobre a morte e sobre o inferno, e o inferno pode se levantar, mas a minha igreja continuará preservada, porque sou eu que preservo, sou eu que cuido, sou eu que tenho poder e glória para manter a minha igreja. Você acha, eu às vezes acho, talvez o ministério ache que nós que estamos conduzindo a igreja de Jesus. Não, como eu disse no início, nós temos potencial para atrapalhar. Jesus mantém a sua igreja, porque Ele é o dono dela. É Ele que sustenta a sua igreja. Não somos nós que damos crescimento à igreja. É Jesus que salva, que cura, que liberta, que renova, que atrai pecadores à sua presença. É dele, para Ele, a glória é dele. Louvado seja o nome do Senhor. João vê um Cristo glorioso, vitorioso. Um Cristo que mantém as portas do inferno incapazes de prevalecer sobre a igreja, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Caminho para o fim. Meu tempo já foi ruim mesmo, vamos embora. Eu só vejo o Patmos, e aqui eu encerro. Às vezes, irmãos, o livro de Apocalipse, ele fala sobre muitas coisas. E fala sobre candelabros, fala sobre a figura de Jesus, fala sobre seres espirituais. Mas especialmente o livro de Apocalipse é sobre aquilo que João viu. E nós, como pregadores, a maioria de nós, ensinamos e pregamos, e muitas vezes nós pregamos sobre aquilo que nós gostaríamos de ter vivido ou visto. Eu não vi Jesus como João viu, eu confio na palavra do Evangelho. Então muitas coisas que eu prego eu não vi, e muitas coisas das quais eu prego é por fé, eu não vivi também. A minha certeza que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja é fé. Eu não vi Jesus Todo-Poderoso, glorificado. Eu não vi isso. A maioria das vezes o que eu vejo são dificuldades, lutas. Muitas vezes eu vejo desânimo. Às vezes eu só vejo dificuldades. E eu olho e digo: meu Deus, como é que vai ser? Nós vamos fazer por fé, Jesus. Será que vai dar certo? Às vezes, irmãos, nós não vemos esperança, às vezes nós não vemos mudança. Às vezes o culto está cheio de gente, os crentes vêm tudinho, parece que marcaram, se combinaram, vamos tudo para a igreja hoje. E tem dia que parece que eles se mandaram também, se combinaram e não resolve não aparecer. Parece que se combinaram tudinho, hoje nós não vamos. Mas o meu desejo é saber o que foi que João viu. Que eu tenho uma impressão que depois que João viu essa revelação, ele não precisou receber mensagem mais de ninguém convidando ele para a igreja. O pastor talvez não precisou fazer mais nenhum apelo no grupo: irmão, vamos para o culto. O povo se tornou apaixonado por Jesus. Então a pergunta que nós precisamos fazer: o que foi que esses homens viram que está faltando em nós, que nós não vimos ainda, e nós precisamos com urgência ver? Se nós queremos ver para além desta ilha que nos cerca, se nós queremos ver o mundo espiritual, se nós queremos ser cheios deste mundo, nós precisamos ver para além da ilha. São nesses momentos, irmãos, de dúvidas, de questionamentos diante de Deus, que eu percebo a urgência que nós, como cristãos, precisamos enxergar a eternidade. Precisamos enxergar para além daquilo que o olho nu consegue ver, para essa parte da eternidade que revela o céu do Senhor. Porque se nós não tivermos este pé na eternidade, nós vamos lembrar de Cristo crucificado e derrotado, e nunca deste Cristo vitorioso que veio para levar o seu povo. Nós viveremos apenas em Patmos. Mas nós podemos, irmãos,
manter os olhos em Jesus e encontrarmos um caminho não só para a santidade, mas também um caminho para a sanidade no meio deste mundo perdido, envolto em tanta maluquice, em tantas coisas que desgastam o nome do Senhor. Então olhar para Jesus é um caminho para a santidade e para a sanidade, para manter a mente em Deus, para manter o coração aquecido pela revelação da palavra do Senhor. Quando nós olhamos apenas para nosso entorno e não para além da eternidade, nós incorremos o risco de só ver a ilha e não ver o que tem depois da ilha. É assim que a família acaba. Quando eu olho apenas para Patmos, quando eu vejo só o desrespeito do meu cônjuge, quando eu vejo apenas as dificuldades, o relacionamento desgastado, quando eu vejo apenas os filhos desobedientes, quando eu não enxergo mais amor, eu só vejo a dificuldade. Quando eu olho, quem sabe, para a esposa como alguém, não como alguém para eu pastorear, amar e cuidar, mas para alguém para me servir, se não atinge as minhas expectativas, eu só vejo a ilha, só vejo Patmos. É assim que ministérios acabam. Quando eu olho para o ministério e vejo, não, a igreja vai me matar, eu chamo os irmãos para o culto, eles não vêm, eles não participam das atividades. Quando eu vejo só a luta, a dificuldade, e não vejo Deus transformando corações, fortalecendo vidas, salvando. Quando eu não tenho os olhos de Jesus, eu só enxergo Patmos. É assim que ministérios acabam, é assim que famílias acabam, é assim que a fé acaba. Quando eu apenas acordo, levanto, escovo o dente, tomo café, vou para o trabalho, mal remunerado, eu espero ganhar mais e não ganho, a promoção que não vem, e aí volto para casa, e no outro dia começa tudo de novo, e eu não vejo esperança, e eu já não tenho tempo para orar, para me debruçar na presença do Senhor, e caio numa rotina. Quando eu só olho para o mundo material, o aqui e agora, e esqueço do ali e além, eu só vejo Patmos. E quando eu só vejo Patmos, quando eu só vejo a ilha, eu não tenho condições de ouvir. Se eu não me mantenho no Espírito, no dia do Senhor, eu só vou ouvir as águas turbulentas da ilha e não a voz de muitas águas. Eu só vou ver as dificuldades, as dores, a solidão, e não vou ver aquele que está atrás de mim falando ao meu ouvido. Quando eu só vejo Patmos, quando eu só vejo a dor e a dificuldade, eu não consigo olhar para além da ilha. E eu concluo agora. Se os nossos olhos só enxergam Patmos, a gente só consegue ver a vida à nossa volta. Quando nós olhamos firmes para a eternidade, nós não só encontramos salvação, mas também encontramos poder. Poder para olhar para Cristo. E encontramos forças e propósito para além desta vida. O náufrago, voltando ao filme para eu fechar, ele abriu quase todas as caixas, ele deixou apenas uma. E quando ele sai da ilha, depois de 4 anos, ele leva o Wilson, a bola, e leva aquela encomenda. E a coisa que ele faz é pegar aquela encomenda e entregar o seu destino final. E deixa um bilhete: este pacote salvou a minha vida. O que ele estava dizendo era que a ilha não pôde tirar, a dor e o sofrimento não pôde tirar dele a esperança de um dia sair dali e cumprir a sua missão. Quem sabe alguém já perguntou: o que você levaria para uma ilha deserta? Talvez você tenha respondido tantas coisas. Mas caso você vá para uma ilha deserta, não se esqueça de levar a possibilidade de se conectar com Deus. A possibilidade de levar a marca da promessa que garante que você não é dali, mas que você é para além desta vida. Você é para além das dores e dificuldades que lhe cercam. Há um propósito na sua vida maior do que as dores e as dificuldades. A habilidade de continuar ouvindo o Espírito Santo. Não perca isso. João não perdeu. A ilha não tirou isso dele. No dia do Senhor ele estava no Espírito. E quando a dor chegar, a dificuldade chegar, que vai chegar para todos. É por isso que Paulo diz assim: estejam revestidos da armadura de Deus para resistir o dia mau. Tenha certeza de que você
estar no Espírito no dia do Senhor, para ser capaz de ouvir Ele atrás de você, e para ser capaz, em meio a tantas vozes que falam na nossa cabeça e no nosso coração, a gente conseguir distinguir a voz de muitas águas. Há uma missão a ser cumprida, há um fogo a se espalhar neste mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.